Bom dia, boa tarde, boa noite. Thalita Dornelas em Coisas de Laurinha. Gente, eu tava no jardim mexendo com as plantas. E aí eu resolvi mexer nessa Laue. Ó, ela ficou com as marquinhas, né, na pruína, porque eu tirei ela do vaso, né, cortei. E essa Carly, porque o que aconteceu? A Laue, ela agora em maio, né, tá fazendo um ano que eu tenho. O crescimento dela é bem lento. Ela tava com a pruína bem intacta, porque eu deixo elas num lugar que não pega chuva e eu molho direto no vaso, né, não deixo cair água em cima. E às vezes eu recolho a água da chuva para molhar, mas eu não deixo molhar as folhas. Então a pruína dela tá bem bonitinha. Acho que ela só tomou chuva uma vez. Mas o que acontece? Teve um dia que eu troquei ela de lugar na varanda e depois disso eu vi um buraco no substrato. Desses insetos voadores, né, que fazem ninho na terra. E aí eu tampei esse buraco e no outro dia tava no mesmo lugar no vaso, né, no mesmo vaso, aliás, mas em outro lugar. Então o inseto, ele provavelmente ele fez ninho no vasinho dessa Laue. E eu fiquei com medo de ser algum inseto que coma a raiz. Então eu resolvi tirar. E o substrato também ele já já tinha um ano, era um substrato mais pobre. Então eu resolvi tirar. Aí o que eu fiz? Eu tirei e eu não mostrei para vocês porque eu nem ia fazer nada disso hoje. Mas aí eu acabei mexendo e eu tô filmando numa outra área aqui hoje porque tem muito barulho lá no jardim. Meu marido tá mexendo com serra, mexendo com madeira, então tem muito barulho. Por isso que eu até nem filmei. Mas aí eu resolvi mostrar para, de repente, se você tá com algum problema ou você quer mexer na planta, você também tem uma ideia, né? Aí olha só. Isso daqui é a raiz da Laue. Eu não ia cortar, mas aí eu falei assim, vou cortar para poder ela criar uma raizinha nova. E assim, olha só, ela não tem uma raiz, né? Era o tronquinho e não tá podre, ele tá direitinho. A Laue tá desenvolvendo lento, mas tá, porque olha, as folhazinhas dela nova, tá? Então, ela não tinha nenhum problema, mas eu achei, assim, isso aqui muito difícil para planta absorver nutrientes, porque ela não tem nenhuma raizinha fina, olha, tá vendo? Tá esse caulezinho, né, que tava plantado, mas assim, não tem raiz, e a gente sabe que a suculenta, ela tem umas raízes finas. Então eu fiz isso, tá? Ó, eu decapitei a Laue. Eu não vou plantar hoje. Eu costumo usar ou canela. Quando eu não vou plantar no mesmo dia, eu uso canela. E eu uso também aquelas cola instantânea. Aquela cola instantânea que se pega no dedo, gruda. Então eu costumo usar porque ela sela, tá? Não mata a planta, eu uso isso em várias plantas minhas. Então, ó, aí o que eu costumo fazer? Eu coloco a cola aqui, a cola instantânea. Se eu quisesse colocar ela no substrato hoje, com essa cola instantânea, eu poderia colocar. Só não ia molhar porque ela não ia ter raiz para absorver a água, né? Mas eu não vou plantar hoje. Eu vou colocar o substrato e o substrato não. Eu vou colocar a cola instantânea e vou deixar ela aqui junto com a Carly. Porque eu vou ver se eu compro um vaso
branco, né? Vou ver se tem algum lugar aberto que venda vaso, que eu queria colocar ela num vasinho branco e eu não tenho. E a Carly, olha só, essa Carly Argenta, eu comprei as duas no mesmo dia. Tem um ano agora, fez em maio, né? E a Carly, ela tava aqui, olha, nesse vasinho, ela ficava pendurada também, as duas ficam penduradas na varanda, só que a Laui, ela ficava bem na quina da varanda, então ela pegava sol em volta dela todinha, então ela cresceu bem redondinha, olha, tá bem, o formato dela tá muito bonitinho, olha aqui, né, bem certinha, porque ela pegava sol na planta toda. E a Carly Argentea, o que acontece? Ela não pegava sol na roseta toda. O sol pegava nela por aqui. Então, ela cresceu torta e ela bifurcou. Ó, ela cresceu torta e tá vendo o caule? A planta, ela cresceu pro lado do sol. Né? Então, o vaso tava assim, o vaso aqui e a planta lá na ponta. E ela também criou duas cabeças, né? Então, o que eu fiz? Foi bem difícil para tirar. Olha a quantidade de folha que eu tive que tirar dela. Aqui tem umas folhinhas da Laui, que não costuma brotar por folha, mas eu vou tentar, vamos ver o que acontece. Depois eu posto o resultado. E eu fiz a decaptação. E aqui, olha, aqui já estava fechado. Foi uma roseta que nasceu aqui, mas ela não desenvolveu. Então, aqui já fechou. Isso daqui é uma muda. Então, nesse vaso eu não vou mexer. Eu vou ver se essa muda desenvolve para depois arrancar, porque ela tá muito novinha. E aqui, olha, eu cortei daqui. Vamos ver se dá pra ver. Olha, o corte aberto, né? Então, ela tava pro lado. Tá dando pra ver, tá? Ó, o corte tava pro lado e ainda com duas cabeças, tá? Aí, o que eu fiz? Tava muito difícil de separar. Olha a quantidade de folha. E uma coisa, gente, a gente não pode ficar com pena de fazer isso. Pode acontecer de perder a planta? Pode, né? Mas, se a gente fizer o replante, no que depender da gente, a gente fizer certinho, há uma chance dela desenvolver, né? Se a gente fizer a nossa parte certinha, né? E o resto é a natureza. Então, olha, eu consegui separar. Essa aqui era a menorzinha. Olha aqui. Ficou com o caule bem curtinho. Olha, e vê que o corte dela... Deixa eu ver se vai focar. O corte dela não tá reto. Tá dando pra ver, né? Olha. O corte dela, olha aqui do lado, por causa pela maneira que ela tava presa na outra cabeça, olha. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar a cola instantânea, vou deixar ela um tempinho aqui, depois quando eu perceber que tá saindo as raízes, eu vou e coloco ela no substrato. Então, eu não vou precisar nem cavar um buraco no substrato para plantar, não. Como o caulezinho dela tá bem pequeno e as raízes vão sair, eu só vou colocar ela em cima do substrato, né? Sendo que eu não vou fazer isso hoje. Talvez eu filme para vocês. Olha, a mesma coisa, essa aqui era a maior, né? Olha, deixa eu ver se eu seguro ela de uma maneira. Olha aqui, assim. Olha,
eu cortei, primeiro eu cortei aqui, né? Cortei aqui ó, nessa lateral, né, que ela tava. Era aqui. Aí, depois que eu cortei ela aqui, eu fui separando as folhas para poder encontrar onde que a outra cabeça estava presa, né? Que era aqui na lateral. Então, o que que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou colocar a cola instantânea e vou deixar ela repousando. E na hora de plantar, eu vou tomar só um certo cuidado, porque ela tá assim, né? O caulezinho dela não está certo. Então, na hora de plantar, eu vou ter que fazer de uma maneira que ela fique certinha, olha. Porque ela não tá centralizada, né? O tronquinho dela, ó. Porque ela tava assim no vaso, de lado. Então, na hora de plantar, eu vou ter que dar uma centralizada e só colocar também em cima do substrato. Olha, ela tá uma roseta bem bonita, mas tá torta. Porque elas estavam unidas, né? Essas duas cabeças. Não sei se tá dando para vocês entenderem. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Provavelmente eu vou tirar mais folhas daqui só para deixar ela mais arredondada, né? Porque essas folhas aqui, olha, como eu tirei muita folha, acabei tirando de um lado. E esse lado que ela não estava grudada na outra roseta, ficou com mais folha. Então, acho que eu vou tirar um pouco mais de folha, para deixar ela bem certinha. E a Carlia Argentea, ela brota fácil por folha. Então, eu vou deixar ela mais arredondada. E se tudo der certo, se Deus quiser, eu vou ficar com 2 mudas, né? E mais essa daqui. E se todas essas folhas brotarem, né? É muito difícil brotar 100% das folhas, mas vai aumentar o número de mudas, né? Mas aí eu resolvi o problema, que a Carlia Argentea estava muito feia, estava muito torta no vaso. Então, eu acredito que agora ela vai ficar bem bonita, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Você que gosta do conteúdo do canal, não esqueça de curtir o vídeo, tá? E compartilhar nas suas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que se eu puder esclarecer a sua dúvida, eu vou fazer, tá bom? Então, era isso. Depois eu mostro a continuação, como que ficou, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e beijinhos, Tatá. Tchau, tchau. Oi, gente. Já se passaram, desde o primeiro vídeo, se passaram 38 dias, né, da decapitação. E eu vou mostrar para vocês como que está a atualização. Deixa eu tirar isso aqui. Deixei para tirar agora. Então, vamos lá. Olha. Então, já tirei. Olha. Então, hoje tem 38 dias, né? Essa pintinha aqui, deixa eu pegar pertinho para vocês verem. Essa é a Laue. Olha, eu coloquei em cima do substrato. Essa pintinha aqui, preta, eu faço com a caneta permanente, né, para marcar o desenvolvimento da planta. Ó. Olha aqui. A Laue, ela é muito lenta. Vou tirar essa
Laui ou Laui, né? Ela tem um desenvolvimento bem lento. Olha aqui. Saindo duas raizinhas, duas não, três raizinhas, né? E hoje eu vou trocar ela de vaso, que eu coloquei nesse, que já era um vasinho, mas não era o vaso que eu queria. Hoje eu vou trocar ela de vaso. Então, vamos ao próximo. A Cali Argentea, que eu mostrei, né, que eu dividi as cabeças. Agora, olha que interessante. Eu já vi várias fotos da Cali Argentea, que ela tava com a planta duas cabeças, né? Então, ó, aqui dá pra ver onde no dia que eu fiz o replante, aonde a planta tava, né, que eu marquei. Vocês estão ouvindo o barulho aí do carro do ovo? Eu vou continuar, que hoje tem bastante barulho aqui, tá? Mas vão se concentrar aqui nas plantas. Então, ó, eu fiz essa marca aqui, ó, no dia que eu fiz a decapitação, né? E, para minha surpresa, eu tô tendo a impressão que ela tá fazendo duas cabeças novamente. Olha o miolo dela como tá. A impressão que dá é que ela tá com... Ela já criou dois miolos, né? Olha lá. Não tá certinho. E vamos ver aqui. Olha aqui. Ela já tem bastante raiz. Olha, aqui. A raizinha dela, que bonita que tá. Também eu só coloquei em cima do substrato. Olha aqui. Ou seja, as duas foram feitas no mesmo dia, no mesmo tipo de substrato. Elas estão ficando no mesmo lugar, com a mesma exposição solar, mas cada planta tem um desenvolvimento diferente, né? Olha lá, eu só coloquei também em cima do substrato, tá? Agora, a outra cabeça que tava menor. Olha, essa daqui já não tem raiz ainda. Ou tem, deixa eu ver. Não, também não, tá? Essa daqui também não criou raiz, não. Mas ela também desenvolveu. Olha aqui onde tá a marquinha. E ela não, ela continua com um centro só, olha. Um miolinho só. Olha a diferença de uma para outra. Essa aqui era que é a maior, né? Olha aqui. Tá? Então, ó, diferença de 38 dias. Agora, a surpresa. Olha, essa aqui tá até mais desidratada. Que tá sem raiz. Agora, a surpresa. Olha a quantidade de mudas. Deixa eu tirar isso aqui também. Eu uso esse suportezinho que vem com vaso, mas eu confesso para vocês que eu não gosto, porque com o tempo ele desidrata e pode cair. Eu já tombou um vaso meu uma vez, porque o suporte arrebentou. Então, olha aqui, novamente, vou repetir, 38 dias. Tá? Vocês viram como que esse caule tava. Olha aqui. Deixa eu ver se esse vaso tá... E lembra que eu não mexi aqui, né? Não mexi nesse substrato, não.
Tá tudo do jeito que a Calha Argente estava plantada, tá do mesmo jeito. Eu só decapitei as plantas e deixei aqui o tronquinho para ver se brotava. Aqui era essa rosetinha aqui, ela não tinha o miolo. Eu até mostrei, falei, ah, ela tá crescendo meio sem formato. Gente, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, senão eu esqueço, tá? Você que gosta do conteúdo, curte aí o vídeo. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais, convidar um amigo a se inscrever também, uma pessoa que goste do conteúdo, né, de plantas, convida a se inscrever também no canal, tá bom? Para o canal crescer. Então, vamos lá. Esse daqui, eu mostrei que era uma rosetinha meio sem formato, ela não tinha um miolo. Esse vasinho aqui, eu tô impressionada, porque o desenvolvimento para 38 dias foi um desenvolvimento muito bom. Então, ó, aqui ele criou o miolo, né? Criou a rosetinha, ó, tá uma rosetinha bem perfeita. Vamos ver se dá pra ver, né? Olha. Tá um miolo bem, uma roseta bem perfeita. Aqui tem outra, olha aqui. A Calha Argente, eu acho que ela gosta de a planta ficar com duas cabeças, porque aqui, já tá vindo mais uma aqui do lado, na mesma planta, né? Essa daqui, olha que gracinha. Essa daqui, ela dá a impressão até mesmo de ser variegata, mas eu acho que só dá mesmo pra gente ter certeza disso quando a planta ela tá adulta, porque eu já tive mudinha aqui que ela era variegata e quando a muda cresceu ela ficou normal, ela não permaneceu variegata. Olha aqui que gracinha, tá dando pra ver, né? Olha, passou. Olha só que linda que tá essa roseta. E olha quantas, olha quantas, olha. Aqui. Olha aqui. Ó, aqui, aqui. Virando com cuidado. Ah, aqui. Essas menorzinhas, elas todas estão parecendo variegata. Eu acho que não vai permanecer, não. Olha essa muda aqui, ó. Essa daqui, que grande que ela tá. Um período muito curto. Olha, lembra que eu mostrei que eu cortei daqui a cabeça? Olha aqui, bem cicatrizado. Olha só. Opa, uma folhinha que caiu. Olha, quantas mudas. Agora, as folhas, ó. Essa daqui é uma folha da Lauí, olha, não tem nada. A Lauí é muito difícil ela brotar por folha. Difícil, mas não é impossível, né, gente? Aqui comigo acho que nenhuma brotou, mas deixa elas aqui. Olha aqui. Ó, essa aqui é da Cali, não tem nada também. Vocês viram aí na bandeja que da Calha Argente, ela soltou muita, eu tive que tirar muita folha, né? Olha aqui.
tão pequenininha. Olha, não tem raiz ainda, mas a roseta já tá aqui, muito bonitinha. Vai ficar aqui até... Vamos ver se ela desenvolve. Olha. Olha aqui. Se todas elas se desenvolverem, eu vou ficar com um monte de calha argêntea. Dá até pra vender. Mas só quando tiver grande, né? Não dá pra vender ela muito... A planta muito pequena, né? Deixar a planta ficar legal pra vender uma muda saudável. Então, olha só quantas mudas, né? O resultado foi muito bom dessa decapitação. E lembrando que as equevérias, elas estão em dormência. Então, quando a planta ela tá em dormência, ela demora mais para se desenvolver, né? Então, agora é a época da dormência das equevérias. Agora, essas folhinhas aqui, eu deixei pra fora da terra, né? Pra elas brotarem. Olha aqui. A maioria brotou. Olha o tamanho dessa roseta aqui. Vamos ver se vai aparecer. Tentar focar. Olha. Agora, da Lauí, não tem nenhuma com brotação. Nenhuma. Olha aqui. Olha, essa aqui tá com uma raizinha bem pequena. Olha. Olha lá. Ó. Tá dando pra ver? Olha lá a raizinha dela. Bem pequenininha. Então, olha, essa aqui tá com bastante raiz. Por que que quando eu coloco na terra, eu coloco ela de lado, né? Eu coloco a folhinha na terra assim, de lado. Porque acontece isso, ó. A folha, ela vai se desidratando. Então, se a gente coloca assim e nasce a muda acaba saindo da terra, né? Então, quando eu coloco na terra, eu já coloco ela assim de lado. Então, olha quanta, gente. A minha bandeja tá cheia. Olha. E praticamente todas elas estão com brotos. Então, hoje eu vou colocá-las na terra. Ontem eu fiz a decapitação dessa aqui. Isso aqui é uma opalina. Eu fiz uma decapitação. E essa daqui também. Essa aqui é uma Lovely Rose. Eu fiz uma decapitação delas. Então, deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Ó, aqui eu tenho um vaso. Eu coloquei num vaso pra pendurar, porque eu vou colocar essas mudas embaixo de uma árvore ali. Então, eu coloquei nesse vaso com suporte, né, pra pendurar, porque eu vou pendurar
embaixo de uma árvore. Então ali ele vai tomar sol filtrado e eu vou manter esse vaso molhado, né? A experiência que eu tenho feito aqui tem dado certo, é de molhar sempre o vaso. Porque antigamente eu não molhava as mudinhas. Só quando a folha secava é que eu molhava o substrato. Então, eu mais perdia muda do que as minhas mudas vingavam. E depois que eu comecei a fazer essa experiência de plantar e já colocar as folhinhas no berçário, né, como a gente chama, e manter o substrato úmido, os meus brotinhos, eles tiveram um resultado melhor. Então, vocês viram que eu tô plantando de lado, olha, e algumas elas não estão com raiz ainda. Eu aqui poderia até retirar, né? Mas eu não vou retirar, não. Vou deixar a folhinha aqui. Ela tá bem suculenta ainda, né? Não tá seca. Eu vou plantar todas e já mostro para vocês, tá? Então, gente, ficou assim. A minha intenção era plantar em volta do vaso, mas como tinha muita folha, não ia dar. Então, eu fui intercalando. E a folha da Calea argentea é muito comprida. Então, não ia dar para fazer em volta, porque a folha ia ficar meia para fora e poderia cair. Então, ficou assim, tá? Você que gostou, não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu te respondo. Aquilo que eu puder fazer para esclarecer a tua dúvida, de acordo com o meu cultivo, de acordo com o que eu faço aqui no meu quintal, no meu jardim, eu vou esclarecer, tá bom? Então, deixa eu mostrar só mais um berçáriozinho aqui. Olha aqui. Esse daqui. Esse aqui é o Mirinai. Ele é super fácil também de brotar, fica muito bonito. Então, gente, por hoje é só. Fica ligado nos vídeos, eu vou postando as atualizações para vocês, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e beijinhos, Tatá. Tchau, tchau.